Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos aos encarnados e desencarnados aqui presentes, às nossas salas onde a palestra está sendo transmitida e aos internautas que nesse momento estão podendo ao vivo, online, assistir a palestra aqui do Bezerra. Essa palestra também pode ser revista. Tá? É só entrar no site da casa, que Preces e Radiações, e as palestras estão sendo transmitidas pela internet. Vocês sabem, como de costume, os nossos trabalhos sempre abrem com uma prece e se encerram com uma prece. Então eu convido a todos a mentalizarem nesse momento a figura do Cristo, aceitando neste momento que Ele esteja, e sabedouros que somos, que Ele está entre nós. E nesse clima, com toda a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, nós vamos, nesses 30 minutos, falar sobre um tema que nos foi proposto, em harmonia, em tranquilidade, que todos aqui sejam atendidos nos seus pedidos, nas suas necessidades, enquanto nós discorremos do assunto e do tema. Que assim seja. O meu nome é Elisete, vocês viram, eu sou bem atrapalhada com os fios, eu já falei isso outras vezes, e eu estava prestando atenção, vocês viram uma criança que estava no nosso salão, vocês viram um espírito reencarnando novo, a felicidade, porque vai ter um atendimento, porque a palestra não é só o palestrante. O palestrante é um ser humano falível, com ainda, né, em fase de crescimento e desenvolvimento. Aí vocês vão dizer, Elisete, mas tu já está velhinha para estar em desenvolvimento, mas nós estamos em constante evolução, em constante conhecimento. Então esses espíritos que estão reencarnando, que já são espíritos que têm conhecimento, eles estão ali, já pensou, vibrando, o espírito está vibrando, porque sabe que nesse momento as equipes espirituais estão atuando nos nossos corpos físicos e espirituais. Não é só a palestra, não é só vir sentar no salão e assistir ao tema proposto. O tema proposto foi escolhido pela espiritualidade, que intuiu uma organização que sugeriu algumas pessoas para falar do tema. Eu coloquei aqui no quadro o tema do Livro dos Espíritos, o capítulo 4, Lei de Reprodução, as questões 693 e 694. Eu sempre coloco e peço o pessoal lá de trás, está conseguindo ler, deu para visualizar, porque dá para retomar isso em casa. Dá para olhar e ver, será que o que a Lisete falou hoje de tarde procede? Como é que eu penso, como é que eu reflito sobre essas questões que estão ali? Para falar da questão de reprodução, da questão 693, a gente vai ter que andar um pouquinho para trás, para poder falar o que são as leis naturais. O que é a lei natural? Que está no Livro dos Espíritos de Allan Kardec fala. Vocês sabem que Kardec, naquele tempo, não tinha WhatsApp. Não tinha. E ele mandou cartas para o mundo inteiro, fazendo perguntas para o mundo inteiro, e compilou essas cartas, e aí fez o Livro dos Espíritos com perguntas e respostas. Como o professor Rivail, que é o nome de Allan Kardec, era um homem da educação, um homem didático, ele fazia de uma forma que a gente pudesse aprender, pudesse guardar na memória. Então ele fez tipo perguntas e respostas. E as respostas foram vindo. E quando ele pergunta sobre as leis naturais, ele pergunta para os espíritos, na questão, já vou dizer para vocês aqui, na questão de número 614, que se deve entender por lei natural? Ele pergunta para os espíritos, e os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é feliz, senão quando se afasta dela. Danou-se.
Porque a gente vive num momento em que as pessoas se dizem infelizes. Ou seja, então, se estamos infelizes, estamos fora do caminho da lei natural. Os homens criaram leis, né? Lei do trânsito, lei Maria da Penha, são leis de tempos, de locais e de pessoas. As leis de Deus estão acima dessas leis. E elas foram feitas, essas leis, para nos dar um indicativo, como a bula do remédio. É um indicativo de que me diz, que me dá o norte de que se eu estou indo por o caminho lateral, se eu estou indo por um outro caminho alternativo que não o reto. Vamos pensar o seguinte: todo mundo pode ir à praia em Porto Alegre. Nós temos uma autoestrada, ok? Para chegar à praia. Mas existem pessoas que preferem estradas secundárias, que também vão nos levar à praia, ok? E tem gente, e eu me coloco no grupo, que ainda prefere ir a pé ou de a cavalo. Eu vou chegar na praia? Vou chegar na praia. Mas certamente aqueles que conhecem as leis de Deus, que procuram seguir as leis de Deus, vão chegar mais rápido e vão chegar antes. Ah, Lisete, mas nem todo mundo. E o próprio Livro dos Espíritos diz que isso não é para uma só encarnação. Se o próprio Livro dos Espíritos diz que nós não estamos perfeitos para uma encarnação, significa que as leis foram feitas. Deus fez as leis. E, traduzindo o pensamento, porque Deus não é pensamento, ele é muito maior do que tudo, nós estamos em Deus como Deus está em nós, seria dizer o seguinte: olha, as leis foram feitas para vocês. Porque elas não são iguais em outros mundos. Ou seja, as leis naturais deste planeta Terra são essas aqui. Porque nós, os habitantes, encarnados e desencarnados, eu já falei outra vez, em outras palestras aqui, eu falei que o planeta Terra, aqui é o planeta Terra, aonde nós estamos, neste momento, com o nosso corpo físico, morando nesse planeta, e quando nós desencarnamos, ou seja, quando eu tiro essa vestimenta material e passo para o mundo espiritual, eu não vou ser recebida pelo Chico, eu não vou ser recebida por Bezerra de Menezes, eu não virei um anjinho, pum, ai Chico, ai doutor Bezerra, não. Eu estou em evolução. Eu ainda fico circundando o planeta Terra. Eu ainda vejo as coisas materiais que me mantinham apegadas ao planeta material. Ou seja, nós estamos todos os dias esbarrando em espíritos que já partiram. Eles estão entre nós. Só que nós não temos a capacidade ainda, alguns desenvolveram, outros não, de ver esses espíritos desencarnados. Porque eles, para nós, eles se apresentam, quem tem a clarividência, que é a capacidade de enxergar além do corpo físico, enxerga o corpo perispiritual na sua forma que ele deixou, na forma que for indicativo. Mas isso é questão para um outro estudo. Ou seja, o que eu quero deixar aqui é o seguinte: as leis foram feitas para este planeta, para as pessoas que habitam esse planeta, ou seja, as leis naturais que Deus fez para esse planeta foi feita para todos nós. E aí eu digo o seguinte, eu vejo algumas pessoas, tu vai no centro espírita, leva meu nome lá. As leis foram feitas para mim e foram feitas para as outras pessoas também, iguais. Não há condução coercitiva
Não tem. Não tem delação premiada. Vai todo mundo seguir as leis para se chegar ao progresso. É isso. Ponto. É simples assim. Se nós não seguirmos a lei de Deus, nós não teremos o progresso do qual eu falei. É aquilo que eu estava falando. A gente está andando para a praia, mas está andando de a cavalo, está andando de a pé, está andando com um facão na mão, ou está indo pelas estradas mais tortinhas, não está pegando a linha reta. E como que eu sei isso? Os espíritos dizem. Quando eu me sinto infeliz, eu estou desviando da rota. E aí as pessoas costumam pensar nesse momento, ai, se a minha sogra estivesse ouvindo isso. Aquele lá de casa estivesse ouvindo isso. Mas não são as pessoas que estão lá. Somos nós que estamos aqui ouvindo isso. Somos nós que somos responsáveis pelo nosso progresso e adiantamento. É nós quem temos que fazer a caminhada. Não adianta querer fazer a caminhada pelo outro ou querer que o outro faça a nossa caminhada. Nós estamos vivendo num momento, num planeta, em que precisamos nos responsabilizar pelas nossas atitudes. Não está dando certo, é porque eu não estou fazendo certo. A lei natural, ou seja, que são as leis divinas, elas falam, eles perguntam aqui, os objetivos abrangem, que objetivos abrangem as leis divinas? Além de outra coisa que não a conduta moral. Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda as da alma e as pratica. É dado ao homem se aprofundar em ambas? Sim, mas numa só existência não é o suficiente. Aquilo que eu estava falando. Não é só numa vida que nós vamos chegar lá, mas é preciso que nós comecemos a dar os primeiros passos. Claro que se uma pessoa, por exemplo, que não come nada de verdura, come uma folha de alface, já é um adiantamento. Então, a hora de começar é a hora em que a gente decide olhar para dentro de si. E vocês eu não quero dizer que isso seja fácil. Nem sempre nós conseguimos sozinhos isso, a tarefa de olhar para dentro. É mais fácil a gente olhar para o outro, criticar o outro. Tive um professor aqui no Bezerra de Menezes que ele sugeria que nós, pelo menos um dia na semana, vocês olhem o absurdo que o homem dizia, um dia na semana, fica sem criticar uma pessoa ou coisas, só um dia, não critica, não fala mal, falando, não, né, e não pense mal. Não se consegue. Era uma loucura. O homem fez uma proposta que era uma loucura. Porque a gente tenta, mas no final do dia a gente já pensou que a roupa do outro estava errada, que a atitude do outro estava errada, que aquele lá falou mal, que não devia ter falado mal, que devia ter agido. Mas uma coisa o professor conseguiu. Fazer com que cada vez que a gente pensasse em falar do outro, nós parássemos e olhássemos para dentro de nós. O que em nós a gente queria mudar. Então, nesse sentido, a gente consegue. Porque é muito mais fácil a gente olhar lá o problema do vizinho, o problema do outro. Está acontecendo lá. Mas, quando Jesus vem à Terra, que isso eu já falei também em outras palestras para o pessoal. Jesus se aproxima na criação do planeta, ele se aproxima, porque ele sabe que planeta é o qual ele vai vir, vai ter que encarnar. Depois ele vem de novo, porque começa a dar tudo errado, e aí Deus chama as suas equipes e chama Jesus e diz, olha, eu preciso que alguém vá lá na Terra e mostre para o povo como é que as coisas são. E Jesus era meio gaúcho e disse, tchê, eu vou.
E ele veio. E ele conseguiu colocar aquele espírito de magnitude, aquela maravilha, porque Jesus é a verdadeira abre-alas de uma escola de samba. Ele conseguiu colocar isso dentro de um corpo físico como o nosso. Ele não tinha um corpo físico diferente do nosso. Ele foi concebido da maneira com que todos são concebidos. E ele fica 33 anos, dos quais é pouco tempo que a gente fica sabendo da caminhada dele. E também no tempo de Jesus não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha e-mail, não tinha ar-condicionado. E ele caminhou. Caminhou de sandália, esteve junto de nós, porque éramos nós que habitávamos o planeta. Ele estava junto de nós e mostrou que era possível. Era possível fazer a caridade, era possível viver o amor. E mesmo assim, o que foi que nós fizemos? Nós estávamos lá, não eram outros espíritos que habitavam a Terra, eram os espíritos que estão na Terra. E ainda ele diz mais: eu voltarei, estarei entre vós, e mesmo assim não me reconhecerão. Em que momento, de repente, na nossa vida diária, ele está? Bem ali. E eu não consigo enxergar. Eu consigo criticar. Eu consigo dizer que está errado. Mas não consigo imaginar que, se dentro de mim habita a parte melhor de mim, que é Deus, ele simplesmente não agiria da maneira com que nós estamos agindo frente aos outros. Aí nós vamos falar da lei da reprodução, que é a questão 693 e 694. A pergunta é o seguinte, ela está lá dentro da lei da reprodução, e a pergunta é o seguinte: as leis e os costumes humanos que têm por objetivo ocasionar obstáculos à reprodução são contrários à lei natural? Ou seja, impedir a reprodução é contrária à lei natural? E os espíritos respondem assim: tudo o que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies. E o próprio homem seria logo a vítima. Comete ele um ato repreensível detendo essa reprodução? Os espíritos respondem: Deus deu ao homem... Olha isso, gente. Deus deu ao homem, ou seja, Deus deu a nós, sobre todos os seres vivos, um poder que deve usar para o bem, mas não para abusar. Vamos voltar? Deus nos deu um poder imenso sobre todos os seres vivos. Ou seja, quando saírem da sociedade, quando entraram nessa sociedade e não viram, tem um jardim. É ser vivo. Nos deu o poder de controlar os animais. Obviamente que aqui ele explica que nós não podemos abusar disso. Existem espécies que vêm e se colocam num lugar e que acabam prejudicando uma outra espécie de animais. Então, cabe ao homem, mas isso tudo é sempre o homem que é o ativo dessa história. Foi alguém que pegou uma tartaruguinha, comprou para o filhinho a tartaruguinha, pagou um monte de dinheiro lá no aquário, aí o filho cresceu, não quer mais a tartaruguinha, vai ali no parcão e joga dentro do lago. Mas a espécie não foi feita para ali, para o lago. E ali ela começa a ocasionar um desequilíbrio entre as espécies que estão ali. Então, é interessante a gente, no próprio parcão aqui,
eu estava caminhando outro dia e eu vi, tem uma placa enorme com as espécies que vivem ali. E que é perigoso, né, colocar ali outras espécies, descartar ou colocar. Mas o que me deixa mais triste nisso tudo é que nós, os homens, temos esse poder dado por Deus, deste controle, desse convívio, e de que forma nós estamos convivendo com a natureza? De que forma nós estamos interagindo com os outros seres vivos? Qual tem sido o nosso comportamento? A gente vê todos os dias nos jornais abandono, maltrato. Quando eu passo numa rua, e isso é particular meu, vocês não vão pedir para me internarem quando vocês me virem fazendo isso. E eu vejo um galho de uma árvore quebrado, me parece uma pessoa quebrada. Eu pego o galho, com todo cuidado, levo para casa, tento enraizá-lo para fazer uma muda. Porque provavelmente alguém passou ali, ou um caminhão, alguma coisa, e quebrou aquele galho. Não mandem me internar. É porque eu considero aquilo. Eu não me abraço. Eu não sou dos ambientalistas que se abraçam nas árvores. Não precisa ficar abraçado. Mas eu cuido da árvore quando está acontecendo isso. Então eu levo para casa, né? E aí meus filhos já olham, lá vem ela. Mas é o cuidado. E com isso, os filhos, os vizinhos, os pertos vão aprendendo esse carinho que a gente tem. Porque são seres vivos. A grama é ser vivo. Aquelas lindas roseiras que tem na entrada do Bezerra são seres vivos que estão ali com todo o intempérie do nosso inverno rigoroso. Elas não estão se queixando que não tem casaco. Elas estão ali abertas, as rosas, dando as boas-vindas a todos os que chegam aqui. Kafka é um escritor, só para encerrar aqui a questão número, vou me esquecendo, viu? 694, que diz: o que pensar dos usos que tem por efeito deter a reprodução, tendo em vista satisfazer a sensualidade? E os espíritos respondem: isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem ainda está materializado. A gente sabe, eu tive um professor na universidade que ele teve 6 filhos. E chegou um momento que ele disse: como professor, 6 filhos basta. Porque furava a tabelinha, o anticoncepcional não funcionava. Então ele se propôs a fazer a própria vasectomia para não impor mais isso à sua esposa. Depois da vasectomia, ele teve mais 2 filhos, ao total de 8. O que eu quero dizer com isso? Que existem coisas que não têm explicação. Houve uma reconstituição, porque aqueles 8 espíritos estavam destinados a nascer. Era uma previsão de Deus, era uma combinação, e aconteceu. E a gente vê, às vezes, pessoas sem nenhum problema que não conseguem engravidar. Então, é um jeito de pensar. E o Espiritismo, para isso, diz as respostas. Enquanto a gente estiver acreditando que isso é material, que é culpa minha, que é culpa do hormônio, que é culpa... está acima. É a lei de Deus. Kafka, um escritor russo, conta uma história que foi concedido a ele, best-seller. Eu vou tentar reproduzir a história um pouquinho aqui, rapidinho aqui, para que vocês guardem essa história para o final de semana. Quem ouve as palestras sabem que eu adoro contar histórias. A história diz que Kafka se aproxima de uma menina por volta de 10, 11 anos, que estava desesperadamente chorando. E Kafka pergunta para ela: o que houve? E ela disse: no vir para cá, dessa cidade, eu acabei perdendo a minha boneca, que eu tenho desde que nasci. Uma boneca... Mas como era a sua boneca? Uma boneca de pano, simples, mas era a minha boneca. E, inconsolada, ela chorava. Kafka se despede da menina, vai a uma loja e compra uma outra boneca de pano e escreve uma carta junto e dá para a menina. A menina abre, olha a boneca, abre e lê a carta. Olá, eu sou a sua boneca de pano
e tive que fazer uma viagem e sair correndo. Me desculpe, não pude nem me despedir. Mas mando uma amiga minha para ficar em meu lugar e estar com você até que eu possa voltar. E aí, a cada encontro que Kafka tinha com a menina, Kafka levava uma carta. Uma hora a boneca dela estava em Paris, outra hora a boneca dela estava nos Estados Unidos, e a boneca dela percorria pelo mundo e contava as peripécias. E o tempo foi passando e a menina, e ela sempre perguntando da amiga, né? E como está a minha amiga que eu deixei no meu lugar, e contando do mundo que ela estava desbravando. Passaram-se anos, Kafka nunca mais encontrou a menina, mas a menina cresceu e descobriu, numa das dobras da boneca, uma última carta. E ela abre a carta e lê, e a carta diz: talvez a gente... talvez não. Com certeza, tudo que nós amamos, um dia vai embora. Mas o amor que a gente dedicou àquilo que nós amamos, volta para nós, transformados de outra maneira. Eu vou repetir. Tudo que a gente ama vai embora. Um dia vai embora. Mas o amor que a gente dedicou nos retorna transformados de outra maneira. Eu convido todos à prece final. Espero sinceramente ter feito a diferença no coração de alguma pessoa. Para mim foi um imenso prazer o trabalho e a tarefa da tarde de hoje. Eu senti o calor que cada um, e a coragem, a fé e o amor que cada um dedicou acompanhando o meu raciocínio. Que não é meu, é nosso, é da espiritualidade. Então, fechando os olhos, relaxando, nós vamos nesse momento agradecer por tudo que temos. Inclusive as dificuldades, porque são elas que nos transformam, porque são elas que nos fazem melhor. Agradecer infinitamente pela vida, agradecer infinitamente pelo planeta em que habitamos, as árvores, os pássaros, as plantas, os animais e muito mais. Obrigado, Deus, pela água que concedes em abundância. Nós, nesse momento, nos colocamos em atitude de prece de gratidão. Nessa gratidão, nós dizemos, nós nos comprometemos com a vida, nós nos comprometemos em estar vivos com coragem, com bom ânimo e distribuindo toda essa gratidão, toda essa imensa maioria de coisas que nos é concedido através de um sorriso quando sairmos daqui a qualquer um que nos cruze o caminho. Obrigado pela oportunidade e que assim seja.